Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Espero que tenham tido um bom início de ano. E nada melhor do que realmente começarmos o ano com este capítulo, que é o capítulo 24. Desculpa. Que nos vai falar de algo, portanto, ele vai falar para nós, para que nós possamos perceber de uma forma mais simples, que é isso que eu vou tentar passar-vos hoje, o que é a candeia. Muitos, os mais antigos, sabem com certeza o que é um alqueire e porque é que não devemos pôr a candeia debaixo do alqueire. Como eu dizia, isto é um capítulo que vai falar para nós. Talvez dos capítulos do Evangelho que mais nos vai tocar, porque apela a todos. E eu digo aqui com grande frequência que Espiritismo é estudo, nós temos que estudar, que deve ser feito com um dicionário ao nosso lado, para que nós possamos, naquelas palavras mais difíceis, tentar saber o que é que cada palavra quer dizer, naquelas que nós não sabemos o seu significado, porque qualquer alteração à frase vai nos levar das duas uma, ou tira-nos o sentido o real sentido do que aquilo nos queria trazer, ou então vai-nos parecer algo tão estapafúrdio que não vamos aceitar assim com grande facilidade. O Evangelho, logo na introdução, também nos diz que não está, ou não é para todos o seu entendimento, portanto, logo à partida, sabemos que vai ser difícil nós chegarmos a esses sentidos. Por isso é que eu vou dizendo várias vezes, eu próprio também, nas dúvidas, não tenho dicionário, mas facilmente no Google existe um dicionário online e vai-se lá ver estas novas modernices, não é? Vai-se logo ver esses significados. Porque é mesmo importante. Eu não me vou cansar nunca de dizer que é preciso estudar o Evangelho, porque é preciso estudar a codificação, porque senão nós chegamos aqui e aqueles que vêm pela primeira vez não querem ou não vão conseguir perceber, vão achar, dependendo daquilo que nós vamos falar, vão achar que não faz sentido. Se não tiverem nenhuma crença religiosa, pior, e portanto não vão aceitar aquilo que Jesus nos trazia. Posto isto, o capítulo vai-nos falar destes pontos todos. Nós vamos cingir só pelo primeiro. Portanto, eu falo-nos da candeia sobre o alqueire. Porque é que Jesus falava por parábolas? Não vades ter com os gentios, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Reparem que neste capítulo também não existe instruções dos Espíritos. Existe sim Kardec a fazer uma explicação muito grande sobre todos estes passos para que nós possamos perceber. Se nós conseguirmos entender bem aquilo que está neste capítulo, tudo o resto se torna mais fácil. Então, no primeiro ponto, Mateus diz-nos: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Voltando ao dicionário online, candeia, como eu dizia, os mais antigos sabem, porque muitos deles, com certeza, jantaram à luz das candeias, viveram e confraternizaram com a sua família com as candeias. Eu próprio tive uma experiência, e vou-vos dizer que adorei, foi um almoço num sítio, com a indicação aqui do nosso irmão, onde a sala era tipicamente rústica, escura, e onde a luz que existia ali era a luz da candeia. E quando eu comecei a fazer o estudo deste trabalho, tudo ficou, tudo se alinhou e fez-me lembrar isso. Porquê? Porque realmente, quando nós chegamos a uma sala escura e temos uma candeia que tem pouca luz, não é? Para aquilo que nós estamos habituados, passado algum tempo, essa luz chega e sobra para nós vivermos, não é? Então é um pouco aquilo que nós temos aqui. Não queria alargar muito, mas vamos já lá chegar.
Então, a candeia significa um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego com um recipiente de folha de Flandres, barro ou outro material, abastecido com óleo ou azeite, no qual se embebe um pavio. Mais recente seria assim uma coisa, com um formato assim, não é? Que os nossos avós colocavam petróleo ou outro líquido carburante e utilizavam aquilo como luzinha lá em casa. E para nos movimentarmos entre divisões, tínhamos que ir devagar, porque tendencialmente aquilo poderia apagar. Mas os mais idosos poderão contar as suas experiências. O alqueire designava originalmente uma das bolsas ou cestas de carga que se punha atadas sobre o dorso e pendente para ambos os lados dos animais usados para o transporte de carga. Logo, o conteúdo daquelas cestas ou bolsas, mais ou menos patronizadas pela capacidade dos animais utilizado no transporte, foi tomada como medida de secos, nomeadamente de grãos, e depois acabaram designando a área de terra necessária para o plantio de todas as sementes nelas contidas. Existe também uma outra explicação que nos remete para pequenos orifícios nas paredes, portanto estaremos a falar ao tempo de Jesus, onde também se colocava lá tal candeia para iluminar o local. Então, começamos a perceber o que é que temos aqui, não é? Se olharmos a candeia que nos dá a luz, se colocarmos por baixo de algo que vai tapar, que objetivo teria essa luz, se a tapamos? Não faz sentido. Então, Lucas diz-nos: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Já começa a fazer mais sentido. Kardec faz uma explicação muito interessante, como todas as outras, mas esta é bastante explícita, que nos diz que era de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Continua a dizer-nos que tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. Então, vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Imaginem, uma vez que estamos aqui todos nesta sala, que estávamos então aqui todos sentados, todos com os olhos fechados, luzes apagados, numa escuridão total. E chegava aqui alguém, trazia um holofote gigante, muito potente, colocava na tomada e, sem mais nem porquê, ligava o holofote na direção dos nossos olhos. O que é que acontece? Nós que estamos na escuridão,
E se de repente alguém ligar um holofote enorme na direção dos nossos olhos, o que é que vai acontecer? Qual é a nossa reação? Como é que nós nos vamos sentir? Seria desconfortante. Causaria dor, com certeza, aos olhos. Provavelmente taparíamos a cara, porque era uma luz muito forte e nós estávamos habituados à escuridão. E não conseguiríamos ver nada, porque encandearia os nossos olhos. E porquê? Porquê é que essa luz forte, traria essa dor, esse desconforto, essa dificuldade em ver? De uma maneira muito simples, de forma muito simples, muita claridade, muita luz cega. Se a luz vier toda de uma vez, para quem está encerrado num local escuro, vai magoar, vai doer. Se alguém chegar aqui pela primeira vez e se debitar muita informação a essa pessoa, ela não vai perceber nada. Provavelmente não virá cá novamente. Foi muito forte. Mas se essa luz que nos é tirada para os nossos olhos nos for dada de forma gradativa, um pouco de cada vez, nós vamos dar tempo para que os nossos olhos se habituem a essa claridade e logo mais vamos aceitar essa luz forte, porque demos tempo para absorver, para conseguir aguentar essa luz. O mesmo se dá na doutrina espírita. Quando nós chegamos aqui, não adianta enfiar livros nas mãos e mandar as pessoas ler, porque vai ler e não vai perceber nada. Se nós formos dando um repousadinho de cada vez, passa a expressão, é mais fácil essa pessoa chegar lá. Não sei há quantos anos me encontro neste centro espírita, também não interessa. Mas quando eu vim aqui, sabia nada comparado com o que sei agora, que é um pouco mais de nada. E tudo aquilo que eu fui aprendendo foi graças à oportunidade que me deram de estar aqui. E acreditem que não é fácil. Falar e passar o Evangelho para vocês, primeiro para mim, porque dói. E que luz é essa? É deste nosso irmão. É tudo aquilo que ele nos traz, todos aqueles ensinamentos. E porquê é que ele falava para nós por parábolas? Ainda hoje o faz. Porque se nós não tivermos esses exemplos, nós não chegamos lá. Ainda não aguentamos essa luz forte. Por isso é que eu digo que este capítulo é muito interessante e é para nós percebermos que quando andamos aqui temos mesmo que trabalhar muito, começando por nós. E não podemos pegar num livro e lê-lo e pensar que já somos o dono da sabedoria e começar a debitar para outros, porque os outros não estão prontos para receber a informação, esta coisa belíssima que é a doutrina espírita. Quando nos é dito para colocarmos a candeia no candeeiro para iluminar a sala, é isto que esta casa faz a todos nós. A uns dói menos, a outros dói mais essa luz. Tudo vai depender de nós e daquilo que nós quisermos fazer com que aconteça, fazer com que nós aprendamos. A doutrina espírita não é fácil, porque mexe connosco e obriga-nos às nossas mudanças. E muitas delas são difíceis de fazer, porque nós gostamos. E é difícil deixar aquilo que nós gostamos. Se essa luz não for dada gradativamente,
pode acontecer é que nós queiramos regressar ao escuro. E é tudo aquilo que esta casa e esta doutrina não quer. Se nós damos um passo importante quando chegamos aqui a esta casa, ou outro centro espírita qualquer, porque vimos pela dor, ou qualquer que seja o motivo, mas tivemos esse primeiro passo, essa primeira motivação de chegar aqui, então aproveitemos. E os que estão aqui possam ser o mais carinhoso possível, que são ajudando o irmão que chega em dificuldade. Jesus sempre entendeu as nossas dificuldades e sempre nos deu tempo. Falando por parábolas, deu-nos tempo para que nós pudéssemos pegar nessas parábolas, estudá-las e ir compreendendo. E só esse estudo é que é capaz de fazer com que nós consigamos compreender. Kardec continua-nos dizendo que a semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire. Lembremos que a doutrina espírita assenta num tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Ciência, quando falamos das manifestações; filosofia, quando falamos dos princípios morais; e religião, quando aplicamos esses princípios. Quando nós formos capazes de perceber um pouco mais, e eu digo muitas vezes que sou aprendiz espírita, e acho, sinceramente, que é assim que eu devo considerar, todo aquele estudo que é feito aqui, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade porque já tinha frequentado uma casa e depois desviei-me e regressei, portanto essa oportunidade para mim foi única. Agradeço esta oportunidade mesmo sinceramente, e sei que melhorei bastante. Se nós pegarmos neste tríplice, porque a doutrina é uma doutrina raciocinada, portanto requer que nós raciocinemos bem sobre todas as matérias, se juntarmos estas três coisas, é fantástico. Kardec continua-nos dizendo que, se pois em sua providente sabedoria a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Nós não estamos preparados para receber tudo de uma vez. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e que o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Na terceira parábola, ainda falando da candeia sobre o alqueire, Mateus diz-nos que, aproximando-se, disseram dos discípulos: por que lhes falas por parábolas? E vamos aqui então ter a explicação de Jesus. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem,
e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não escute. Transportando isto para os dias de hoje, e pegando novamente numa coisa que aqui o Sr. José António diz, muitas vezes, que existem muitas montras, e existem muitas distrações nas nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos ver, muitas vezes nós não queremos ouvir. Se nós começarmos por não ver muitas vezes e não ouvir muitas vezes, rapidamente deixamos a luz fugir e vamos aceitar mais rapidamente a escuridão. E é aquilo que hoje nos encontramos, esclarecemos mais um pouco. Então temos aqui a candeia, o alqueire e o espiritismo. Kardec, o codificador do espiritismo, com o auxílio dos espíritos superiores, fornece-nos subsídios valiosos para a interpretação desta e de outras passagens evangélicas. Atrás vimos que falava dos mistérios do reino dos céus. Então, mistério, do grego mysterium, evoca a ideia de coisa secreta. É um instrumento valioso para as religiões, pois os seus propagadores não podem fornecer uma luz mais intensa do que aquela que os seus adeptos possam absorver. Observe que a ciência, descobrindo novas leis da natureza, já elucidou mistérios. Por isso, a necessidade constante da atualização dos conhecimentos. O reino dos céus não é um lugar circunscrito nem governo ao Estado. É o governo de cada um pela obediência às leis naturais escritas por Deus em nossa consciência. É uma realidade misteriosa que só Jesus pode dar a conhecer. Jesus revela o reino dos céus às crianças, aos humildes e aos pobres de espírito, e nega-o, porém, aos prudentes. Falar por parábolas. Jesus falava esotericamente de modo obscuro, somente em relação aos aspectos mais abstratos da sua doutrina. Quanto à caridade, falava claramente. Com os apóstolos mais aptos a compreender o alcance de sua doutrina, falava mais abertamente. E mesmo com estes, não disse tudo. É um relato que possui sentido próprio, destinado, porém, a sugerir, além desse sentido imediato, uma lição moral. Uma das coisas que eu aprendi numa formação que tive há muitos anos é que nós devemos sempre adaptar o discurso à pessoa que se encontra à nossa frente. A forma mais fácil de o fazer é primeiro escutar. Só que nós nem sempre estamos aptos a escutar o outro. Se nós começarmos por escutar o outro e perceber o tipo de palavras que usa, se usa palavras mais simples, se usa palavras mais caras, isto de uma forma mais fácil para que vocês possam entender. Nós podemos usar um discurso mais complicado ou mais simples. Se nós utilizarmos um discurso mais simples, todos entenderão. Se eu começar a falar aqui em termos científicos e palavras complicadas, grande parte de vocês não vai entender. Se calhar nem eu ia entender. Não é? É muito mais fácil dar exemplos do que vir com palavras bonitas que às vezes de conteúdo não tem nenhum. Jesus falava por parábolas porquê? Mostrava normalmente exemplos da vida, exemplos que se passavam com ele, com os demais, para que quem estava à volta entendesse. Como é que eu faço chegar a luz, não é? Se eu fosse Jesus, um dia, também aspirei isso, tal como vocês, se eu fosse Jesus, como é que eu vou explicar a estas pessoas determinada coisa? Não vão entender. Mas se eu disser, olha, isto é assim porque um animal faz desta forma ou daquela,
se calhar todos vão entender. São exemplos da vida. E nós não podemos nunca querer mudar no outro, porque não é possível, forçando aquilo que nós sabemos. Por exemplo, eu sigo a doutrina espírita, o melhor quanto possível. Em minha casa ninguém o faz. No entanto, sabem, conhecem e às vezes fazem perguntas. Para mim é excelente porque eu vou treinar. Mas não forço nada. Se um dia eles tiverem dificuldade, vão ter comigo e vão me perguntar. Pelos exemplos que eu possa dar, nas modificações que eu fiz, na minha vida foram poucas, mas fiz algumas, já tive casos em que me disseram, eu dou este exemplo muitas vezes, que me disseram, tu estás diferente. Portanto, a pessoa notou. E para mim foi bom. Eu sei qual foi a diferença. E ele notou. E mudou. Demorou anos, mas mudou. É verdade. Portanto, falar por parábolas era importante para Jesus trazer àqueles daquela altura exemplos com que pudesse passar esses ensinamentos. Ainda hoje é mais fácil, no meu tipo de trabalho, mostrar com um exemplo qualquer do que dizer exatamente o que é, porque é mecânica e nem toda a gente percebe. Regressando ao Evangelho, Kardec diz-nos ainda que o Espiritismo, hoje, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, não a tira ao cargas. Com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções. Só gradualmente e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o princípio, desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-las. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueiro. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Por exemplo, se eu chegar à escola primária, primeiro ano, e me enfiarem contas de dividir, de multiplicar, de sei lá, e outras mais complicadas, para o miúdo do primeiro ano ele vai olhar para aquilo e vai pensar o quê? Nós estamos todos no primeiro ano, no segundo ano, aqui ainda. No segundo ano, upa. A doutrina dá-nos ferramentas. A forma como nós vamos utilizar essas ferramentas vai inferir nas nossas vidas. Se essas ferramentas forem bem utilizadas, mais tarde nós vamos usar ferramentas mais complicadas, porque estamos aptos. Nós só passamos de ano, pelo menos na minha altura era assim, quando atingimos os objetivos dos exames. Agora existe um sistema simplex que passa tudo. E chega-se ao fim. Poucos sabem alguma coisa. Por isso é que a luz não pode ser desvendada toda de uma vez. É feita de forma gradativa para nós nos irmos preparando e aprender uma coisa de cada vez. Mais uma vez digo, é difícil ler o Evangelho. Há muita coisa que eu ainda não entendo. Mas o mais engraçado, que não tem piada nenhuma, é que cada vez que eu leio um capítulo, eu percebo mais um pouco. Porquê? Porque será? Porque já estou apto. É mais um pouco. Em conclusão, todos podemos ser auratos do Senhor. O Espiritismo nada inventou, apenas facilitou a nossa compreensão das verdades eternas. Cabe-nos, portanto, não só estudar os princípios fundamentais da doutrina, como também penetrar no âmago do psiquismo humano.
Tal empreendimento auxiliar-nos-á eficazmente no sentido de transmitirmos o conhecimento espiritual de acordo com a capacidade de entendimento daqueles que nos ouvem. Que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Adaptar sempre o discurso de forma simples, para que todos possam entender. É fácil. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Deixo esta imagem para que todos possam meditar um pouco enquanto vou ler esta lição 105 deste livrinho que se chama Fonte Viva. Que nos diz assim: sois a luz. Vós sois a luz do mundo, de Jesus. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica que consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor que de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Fonte Viva, por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então sejamos todos uma luz para alguém. Este era o trabalho de hoje. Espero ter despertado interesse a todos, porque realmente nos dias que correm, nas dificuldades e nas agressões e nas violências que temos todos os dias, e de que somos bombardeados nas televisões e redes sociais e outros meios, realmente nós necessitamos da segurança e do reconforto que a doutrina traz, que Jesus traz, mas também o equilíbrio que todos nós é necessário para podermos sobreviver no nosso dia a dia. Porque dependendo da profissão de cada um, sei que as há difíceis, porque lidar com pessoas é extremamente complicado. E eu penso que tivemos o Covid, que acho que despertou a caridade em todos, a benevolência para com o próximo, mas que rapidamente fizemos isso, fizeram distorcer essa oportunidade que todos nós tivemos. E parece até que todos quisemos correr para a obscuridade, olhar só para o nosso umbigo e não querer saber do outro, e acho que todos se tornaram um pouco mais orgulhosos. Então, espero que esta lição tenha sido importante para todos vocês, e passaremos à nossa prece, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, a oportunidade que nos deu, que nos dá, nas vidas que tivemos, na vida que temos, nas vidas que teremos. A oportunidade
de nos tornarmos hoje melhor do que ontem, agradecendo as coisas boas, mas também as menos boas. Obrigado, Mestre, porque também colocas dificuldades nas nossas vidas. Porque se elas lá se encontram, são porque nós necessitamos. E porque somos capazes de as vencer, se assim quisermos. Não há nada que não tenhamos que nos seja útil. Mas é mais fácil, Senhor, protestar contigo, protestar com o Pai. Porque a vida nem para todos é alegria. Para muitos é fome, é miséria, é frio. É não ter ninguém ao seu lado. E se essa luz, Senhor, a luz que Tu nos trouxeste, a luz dos Evangelhos, a luz que é colocada nesta sala, ela pode nos aquecer. Se nós abrirmos o coração para Ti, Senhor, e caminharmos e trabalharmos na Tua seara. Mestre amado, tem piedade daqueles que passam fome, daqueles que estão nos hospitais sofrendo, daqueles que agonizam, daqueles que pedem a sua morte, daqueles que já partiram, Senhor. Que o Teu manto de misericórdia possa receber a todos. Amigos, menos amigos, familiares, desconhecidos. Todos somos irmãos do mesmo Pai. Nascemos. Se para aqui viemos, foi porque necessitamos. Que possamos ter a força de ajudar o próximo. Que possamos ter a força para ultrapassar as dificuldades. Não esquecendo nunca que a dor não é para sempre. Jesus amado, fica connosco, hoje e sempre, que assim seja.